Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre eletricidade, sobre a primeira lei de Ohm. Nós vamos ver mais adiante que a primeira lei de Ohm é muito importante dentro da eletricidade, mas que também a forma de você manusear, de você manipular a fórmula é de uma forma fácil, uma forma simples da gente realizar. São três grandezas elétricas, são três variáveis que contêm essa fórmula, que é a tensão, a resistência e a corrente elétrica. Mas anteriormente eu disse que ela é uma lei de uma fórmula simples de manipular, e isso pode levar a entender que seria algo, quando eu digo simples, que não ter importância, mas isso não é verdade, muito pelo contrário, né? A lei de Ohm é uma das leis mais importantes da eletricidade, e ela, assim, podemos dizer que é a base da eletricidade, é a base para você conseguir aplicar outras fórmulas, outros fundamentos da eletricidade. Então, é muito importante quem for trabalhar com isso, quem for viver nesse mundo, né, de eletricidade, eletricista, engenheiro eletricista, que tenha o conhecimento da primeira lei de Ohm. Nós aqui temos um pequeno histórico, né, só para mostrar, né, de onde vem esse nome Ohm, né? Então, ele vem de um físico e matemático alemão chamado Georg Simon Ohm, que viveu entre os anos de 1789 a 1854. E esse matemático, ele se dedicou a realizar experimentos com condutores de diferentes espessuras, seções, né, e comprimento. E com o decorrer desses estudos, em 1827, ele publicou um resultado desse trabalho, que nele constava o que conhecemos hoje como lei de Ohm, né? Então, esse matemático, ele estudou durante diversos anos da sua vida, até publicar um trabalho, né, sobre os seus experimentos, que se tornaria hoje a lei de Ohm. Aqui nós temos um triângulo, né, de uma forma mais fácil, que se torna uma forma mais fácil para nós memorizarmos, como você manipular, como você trabalhar com a lei de Ohm, né? Então, nesse caso, nós vemos aqui a letra U, que representa a tensão elétrica, e ela é medida em volts, e pode ser abreviada por V. Aqui também a letra R é a resistência elétrica, que é medida em ohms, e tem essa letra grega do alfabeto grego, a letra ômega. A letra I, que é corrente, ela é medida em amperes. Então, esse triângulo aqui, na verdade, se torna útil para facilitar a memorização dessa lei, desta fórmula, né? Que seria até comumente chamado de URI, né? Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. E o que é tensão, né? O que é essa variável que nós encontramos na lei de Ohm? Tensão elétrica, ou diferença de potencial, DDP, ela é medida em volts, e ela é a força que provoca a circulação de corrente e que faz as cargas elétricas entrarem em movimento. Tá, e onde nós encontramos essa tensão? Onde nós podemos ter contato, talvez não sei, mas onde que nós podemos saber que a tensão está naquele local? Nas pilhas, né, geralmente vem em 1,5 volts, muito comum, né, nos equipamentos domésticos, relógios, controles. Então, nós temos as pilhas, tensão contínua. Nas baterias, pode ser bateria de moto, carro, caminhão, mais em específico essa que está na foto, uma bateria de carro, 12 volts, em tensão contínua também. E nas nossas residências, nós podemos encontrar, aqui está a foto, né, de uma tomada, e em nossa residência aí nós encontramos uma tensão de 127, 220 volts. Para indústrias, isso já sobe, né, um pouco, vai para 380 volts, 440 volts também. Então, nós podemos encontrar a tensão elétrica nesses equipamentos. E
Aqui a última foto que nós vemos é de uma rede de distribuição, né? Então, aqui esses 3 cabos que chegam em cima são 13.800 volts, eles chegam no primário do transformador e é reduzido, esse aqui é um transformador para reduzir a tensão. E no caso do estado do Paraná, né, na distribuição do estado do Paraná, ele chega a 13.800 no primário e ele sai 220 trifásico. Então, entre fases 220, fase neutro 127. Em outros estados, como o estado de Santa Catarina, por exemplo, ele chega a 13.800 no primário do transformador e reduz para 380 volts trifásico, que seria fase 380 volts, fase e neutro 220 volts. A outra variável, né, a outra grandeza que nós encontramos nessa lei é a resistência elétrica. Ela é medida em ohm, né? Essa letra também aqui é a letra do alfabeto grego, o ômega, né? Também a gente chama lá de uma ferradurinha ali, né? E o que é a resistência elétrica? Ela é a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica. E um dos equipamentos domésticos, né, mais que nós conhecemos muito bem é o chuveiro, que é um equipamento, um dispositivo puramente resistivo. Dentro dele há um resistor, igual esse que apareceu na tela, né? Isso aqui é um resistor e isso vai dentro do chuveiro, né? E conforme ele se opõe à passagem de corrente elétrica, ele gera um aquecimento da água, né? Essa resistência vai ficar imersa dentro da água aqui do chuveiro e conforme você liga o chuveiro aqui, a passagem de água, ele aquece a água. Então é um dispositivo puramente resistivo. Em outra foto, outra imagem que nós vemos aqui, é um grupo aqui de resistores numa placa eletrônica, né? Essas placas eletrônicas aqui são muito encontrados em dispositivos eletrônicos, como computadores, notebooks, televisores, né? Então, há uma infinidade de, de dispositivos, né, de equipamentos eletrônicos que nós encontramos essas placas eletrônicas que têm os resistores como componente. A última variável e grandeza elétrica que compõe a lei de Ohm é a corrente elétrica, e ela é medida em ampere e pode ser abreviada pela letra A. E o que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado dos elétrons em um condutor. É importante aqui a gente ver, né, nos outros eu coloquei equipamentos e objetos até que seria corriqueiro, né, de nós vermos, e na corrente elétrica não. Por quê? Porque a corrente elétrica está presente em qualquer circuito, em qualquer equipamento, desde que ele seja ligado. Então, a corrente elétrica está em todos aqueles que, desde que ligados, aqueles que eu mostrei anteriormente. E aqui nós conseguimos ver aqui que a corrente é o fluxo ordenado dos elétrons. É importante também a gente saber que a corrente elétrica, os elétrons se deslocam no sentido real de deslocamento do negativo para o positivo. Porém, foi arbitrado, ou seja, o sentido convencional da corrente elétrica, o sentido convencional do deslocamento dos elétrons, é do positivo para o negativo. Aqui uma frase que também resume a lei de Ohm. Ela diz assim, que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Aqui nós temos a fórmula da lei de Ohm, conforme eu disse no triângulo que vimos num dos primeiros slides. A fórmula é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Ela também pode ser manipulada e quando você isola o R, a resistência, você tem o I
você vai isolar a resistência. Então, o I, a corrente, passa para o outro lado da igualdade, fica a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E a outra forma de nós manipularmos essa fórmula é isolando a corrente, isolando o I. Então, fica aqui, se pensarmos aqui no primeiro, o R está multiplicando o I, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, fica que a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. E agora, para a gente explicar o que essa frase aqui diz, nós podemos pensar da seguinte maneira. Aqui diz que a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o valor da corrente elétrica, o valor de I, é diretamente proporcional à diferença de potencial, ou seja, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica. E inversamente proporcional à resistência do circuito. Então, vamos pensar na primeira parte da frase. Então, nós temos uma tensão de 100 volts e uma resistência de 10 ohms. 100 divididos por 10, nós temos uma corrente de 10 amperes. Se nós dobrarmos a tensão, agora nós temos uma tensão de 200 volts dividido por uma resistência de 10 ohms. 200 dividido por 10, nós temos uma corrente de 20 amperes. Então, eu dobrei a tensão, consequentemente, a corrente elétrica dobrou também. A segunda parte da fórmula, da frase, diz assim, é inversamente proporcional. Quem? A intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Então, vamos pensar aqui. Nós temos uma tensão de 100 volts e uma resistência de 10 ohms. 100 divididos por 10, uma corrente de 10 amperes. Se nós mantermos a tensão 100 volts divididos agora por uma resistência de 20 ohms, 100 divididos por 20 é igual a 5. Então, aqui o que aconteceu? Nós dobramos a resistência, consequentemente, a corrente foi dividida por 2. Então, aqui nós temos a aplicação desta frase, né? Realmente, nós verificamos, através da análise da fórmula, que o valor da corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência elétrica. Aqui nós temos um pequeno exercício, né, de uma aplicação da lei de Ohm. Em um determinado circuito elétrico, temos uma fonte de alimentação de 24 volts. Ao inserir um resistor de 10 ohms, qual será a corrente elétrica do circuito? Então, vamos imaginar que aqui nós temos uma fonte com 24 volts, aqui simbolizando aqui a corrente, né? E aqui todo o circuito, os condutores, e um resistor de 10 ohms nesse circuito. Então, aqui, como nós vamos calcular a corrente elétrica, nós já utilizamos a fórmula, já pegamos a forma manipulada da forma que nós vamos encontrar a corrente. Então, a corrente é o quê? A corrente é igual a tensão divididos pela resistência. Então, substituindo os valores, nós temos que a corrente é igual a 24 volts, ou seja, a tensão aqui na fonte é 24 volts, dividido pela resistência, que é 10 ohms. Com isso, nós temos que o resultado da corrente é 2,4 amperes. Esse é o valor está ali. Então, nós fizemos aqui um exercício de aplicação da lei de Ohms. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e compartilhar e deixe o seu joinha. Muito obrigado.